adoração ao Senhor também. Aleluia. Nós honramos a palavra de Deus nesse lugar, amém? Aleluia. Eu sou a Jéssica, sou ali de Blumenau, da Igreja Aba. Meu pastor Tiago, manda um abraço, pastor Marcos. Quando eu perguntei para ele, falei, pastor, eu fui convidada pelo pastor Marcos, posso ir? Pode, Jéssica, está abençoada, mas tem que levar o meu abraço para o pastor Marcos e para a igreja. Então, um abraço do pastor Tiago ali de Blumenau. Ele está em viagem também, mas me abençoou para estar aqui. Obrigada pelo convite, pastor, os pastores da casa, muito obrigada. Pastor, eu amo vir nessa igreja, porque vocês estão sempre mais bonitos do que da última vez que eu vim. É impressionante, eu quero essa unção na minha vida. Sempre que a gente chega aqui, a igreja está mais bonita, tem alguma coisa a mais. Esse telão aqui tá, olha, tá assim, ó, digno de casa do Senhor. Isso aqui é excelência. O estacionamento é sempre tão bonito. Gente, eu sei que eu sempre falo isso quando eu venho aqui. Não é a primeira vez que eu venho, não é a primeira vez que eu faço, né, esse elogio, mas não tem como não conhecer vocês e saber, mesmo sem andar no dia a dia com vocês, que vocês amam ao Senhor. Porque quando a gente chega aqui nessa igreja, o zelo que vocês têm pelo ambiente testemunha do zelo que vocês têm pela presença. Eu sei que para vocês a presença do Senhor é muito mais do que o ambiente. Vocês não precisam me dizer isso, mas o zelo do ambiente nos faz, quem é de fora, entender do zelo e do amor que vocês têm pela presença. A presença de Deus sempre está aqui. Eu gosto de vir aqui. Eu gosto quando eu posso dizer sim, porque eu sei que eu venho para a presença do Senhor junto com vocês. O ministério de louvor, o ministério, o pessoal que nos recebe na porta, é sempre tão gostoso estar aqui. Pastor, eu quase vim com mais 10 pessoas. Porque começou lá em Blumenau agora a nossa escola de missões. Nós temos 10 missionários que eles passam o dia conosco lá na igreja. Então, como eu sou a coordenadora do Ministério de Ensino, eu passo o dia com eles agora, né? Esses dias eu falei para eles assim, olha gente, a gente vai ficar junto até a gente enjoar. Aí eu ia trazê-los aqui hoje comigo, os 10, eu chamo eles de missionáriozinhos, né? Os 10 missionáriozinhos. Tem uma galera muito jovem na turma desse ano, tem alguns mais maduros, assim como eu, mas a maioria é de jovem, assim, então eu chamo eles os meus missionáriozinhos. E se eles não tivessem um GC, porque a maioria deles mora numa mesma casa, numa república, então eles têm um GC lá, senão eles estariam aqui comigo. Próxima vez eu quero ver se eu trago eles junto. Amém? Irmãos, eu e você, nós precisamos ser o povo que ama a vinda de Jesus. A gente canta uma música e tem uma frase nela que ela é tão verdadeira, que diz que os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Irmãos, nós estamos muito próximos do fim dessa era, dessa dispensação. E eu e você precisamos aprender a amar a vinda de Jesus. Porque nós somos o povo que ama Jesus. E nós devemos amar tudo que diz respeito a Ele. E eu quero começar a falar com você nessa noite que Jesus, quando veio, Ele veio para cumprir promessas. A primeira vinda de Jesus é o cumprimento de promessas da boca do próprio Deus. Lá em Gênesis 3,15, você não precisa abrir, mas lá está o proto-evangelho, lá está o momento em que a boca de Deus, deparado com o estrago que o pecado havia acabado de trazer para a humanidade, né? Gênesis 3 é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, que é quando a gente, depois da leitura de como Deus criou todas as coisas tão perfeitas, e Ele mesmo diz, e viu Deus que era bom. Quando Ele cria o homem, Ele diz que era muito bom. E de repente a gente é apresentado ao maior estrago, né, na história da humanidade, que é o pecado, em Gênesis 3, e é um capítulo triste para nós como raça, como povo, mas em Gênesis 3,15 está a primeira vez que a redenção é profetizada, e essa profecia sai da boca do próprio Deus. Em Gênesis 3,15, em Gênesis,
Deus fala, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quando ele fala do descendente da mulher, ele está falando sobre Jesus. E ele diz, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali nós vemos que haveria um momento em que seríamos novamente redimidos, comprados de volta para Deus. E é isso que Jesus vem fazer. E o Antigo Testamento, nele inteirinho, nós enxergamos Deus usando a boca dos seus profetas para dizer que Ele mandaria o Salvador. A gente vê cada detalhe da vida de Jesus sendo profetizado ali no Antigo Testamento. Quando a gente vai estudar os evangelhos, e foi isso que eu estava fazendo hoje com os meus missionáriozinhos, nós estávamos estudando sobre os evangelhos, e a gente percebeu que o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, é aquele evangelho que por várias vezes Deus vai usar Mateus para escrever, e isso ele fez para que se cumprisse o que diz o profeta, e então vem o cumprimento da profecia através da vida de Jesus. E a gente enxerga esses detalhes, por exemplo, em Isaías 7,14, quando é dito, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a gente enxerga na história de Jesus os seus detalhes da sua vida sendo profetizados no Antigo Testamento. Em Miqueias, por exemplo, 5:7 está lá que ele seria nascido em Belém. Olha que minúcia de detalhe, a geografia do seu nascimento está lá em Miqueias. Em Oséias 11:1 a gente vê a profecia dizendo que eles fugiriam para o Egito. Assim como Deus um dia guarda a família de Jacó, os 40 dentro do Egito, assim mais uma vez Deus usa o Egito para guardar o menino, que é essa promessa, que é Jesus com a sua família. Isso está lá em Oséias 11. Em Isaías 40 a gente vê que ele seria precedido por João Batista. Em Zacarias 9:9 fala sobre a entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus estaria, sobre um jumentinho. Em Zacarias 11 nós vemos que ele seria vendido por 30 moedas de prata, e essa prata simbolizando a redenção. E esses detalhes da vida de Jesus sendo pré-anunciado pela boca de Deus através dos profetas. Quando a gente abre o Salmo 22, nós não vamos fazer isso aqui agora, mas como boa professora vou deixar um dever de casa, para você depois, quando chegar em casa, ler o Salmo 22, para você ver o quão messiânico é esse Salmo, quantos detalhes da vida de Jesus e principalmente do seu processo ali na cruz do Calvário, como a gente vê, que ele seria crucificado com cravos nas mãos, nos pés, que estaria ao lado de ladrões, todo o seu sofrimento, até mesmo o seu lamento direcionado para o seu Deus, é falado ali naquele salmo. Então a gente vê que Jesus, ele foi profetizado. Deus anuncia o Evangelho e anuncia a salvação de Jesus por todo o Antigo Testamento. É para isso que ele está ali, e Jesus veio, Jesus cumpre essa promessa. Mas eu quero te dizer que assim como há profecias dizendo que Jesus viria e ele veio, assim há também profecias dizendo que ele vai voltar. O mesmo Deus fiel, poderoso, que cumpriu as suas palavras a respeito da vinda de Jesus, é o mesmo Deus que não muda e que vai cumprir a sua palavra dizendo, ele vai voltar. E eu gostaria que você abrisse comigo, porque agora vai ficar bem pessoal essa história. Estou falando do Antigo Testamento, estou falando de profecias, mas agora eu e você vamos ser inseridos na história. Eu gostaria que você abrisse comigo em João 14. Evangelho de João, no capítulo 14, já no versículo 1. Deixa eu trocar aqui a minha versão por uma versão que a gente está mais acostumada. João 14, 1. Quem tem a Bíblia como a minha aqui no meu aplicativo, as palavras são de Jesus. Se a sua Bíblia tem
uma cor diferente para as palavras de Jesus, aí no seu aplicativo ou na sua Bíblia de papel, essas palavras saíram da boca de Jesus. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Jesus está dizendo: ei, gente, não fique com o coração perturbado. Gente, nós vivemos num mundo, o irmão até ministrou sobre isso, que mundo perturbado que nós vivemos, de pandemia, de problema de economia, e disso e daquilo, e de rumores, e de guerras, e rumores de guerra. Jesus já falou que isso ia acontecer, que bom, né? Quando o pessoal vem para mim: ai, Jéssica, olha aqui, rumores de guerra. Eu digo: glória a Deus, a palavra se cumprindo, é isso aí, vamos apurar isso aí, gente. Vamos que a gente quer ir para o céu. Vocês já entenderam como é que é morar na terra, né, gente? Ok, a gente já entendeu. Ok, tá muito bom, obrigado, Senhor. Mas tá bom também, já, se quiser terminar, né, Deus? Já estamos aqui, estamos preparados, né? Não é? Então o pessoal vem assim, preocupado. E Jesus fala: gente, não perturbe o coração de vocês. Se vocês creem em Deus, e nós cremos, creiam também em mim. Ele está dizendo aquilo que eu vou falar para vocês. E nós cremos no que Ele fala. E Ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Mas fica melhor ainda, porque ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, ele já está 2000 anos preparando esse lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você está entendendo que Jesus está dizendo, está prometendo que Ele vai para o céu, vai preparar um lugar para nós, vai voltar, e Ele diz assim: e quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Mais do que o céu, o teu destino é o próprio Jesus. Mais do que nós um dia na nossa geografia estarmos no céu, e isso é maravilhoso, nós não merecemos, mas mais do que estar no céu, o céu é céu, porque Jesus está lá, porque Deus está lá, e o nosso destino é estarmos em Jesus, é estarmos nele, com Ele, e a plenitude disso está para acontecer. A plenitude da nossa existência em Jesus está próxima, a nossa redenção está próxima. Nós somos um povo muito abençoado, irmãos, porque se algo der errado aqui, e nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, nós abrimos os nossos olhos no céu, em Jesus. E essa é a maior vitória sobre a morte eterna. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Eu conversei lá em casa já, eu falei: ó, se eu morrer e ressuscitar, vocês orarem para me ressuscitar, eu vou acordar brava. Eu falei para vocês: não oram, porque é tudo de fé lá em casa, tudo, né? Minha mãe está aqui, ó, tudo, né? A fé, o sapatinho de fogo, não é? Nós somos de Deus. Mas eu falei lá em casa, falei: gente, se acontecer, deixa eu ir, porque vocês imaginem o ranço que eu vou voltar, porque quando eu estou para entrar nos portões celestiais, vocês me puxam de volta. Não, gente, não faz isso comigo, pois que, ó, pode até ser que eu levante, mas eu vou levantar brabinha, eu vou, vocês vão ter que me aguentar, porque, gente, o nosso destino é o Senhor. Ele pegou o que pode dar de mais errado na vida de um ser humano, que é a morte, e Ele transformou a morte em vitória para nós. Enquanto estamos na terra, caminhamos em vitória, vivos no corpo, mas um dia estaremos em vitória completa, caminhando com o Senhor nos céus.
Nós precisamos estar prontos para nos encontrarmos com Jesus, seja através da morte, seja através do arrebatamento, seja através de nós cessar os nossos dias aqui, ou seja através dos dias dessa dispensação terminarem nos nossos dias, na nossa vez de estarmos vivos. De qualquer forma, somos do Senhor e para Ele voltaremos. Você foi comprado por um preço alto, caro. Você teve uma redenção caríssima. O preço que Jesus pagou por mim é muito maior do que eu mesma, do que eu tenho para oferecer. Jesus me valorizou tanto quando Ele me comprou, porque eu não sei se eu me compraria por um preço tão caro, mas Ele comprou. Ele me valorizou, não porque eu mereça, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E eu e você fomos comprados e somos dEle. Você tem destino, você tem dono, você tem preço, você tem herança. Você é do Senhor e para Ele você volta. Ele não volta para o mundo, Ele volta para os seus. Ele volta para o mundo com os seus para resolver, mas Ele busca os seus. O julgamento que eu e você merecíamos já caiu, já recaiu sobre Jesus. E agora sobra para nós um destino, que é Ele mesmo. E Ele diz: quando eu voltar. Ele não diz se eu voltar. Quem sabe? Dependendo da sua teologia, dependendo da sua escatologia, quem sabe eu volto ou não. Ele diz: quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. E quando nós estivermos com Ele, vai ter momentos em que estaremos com Ele nos céus, nas moradas celestiais, mas vai ter momentos em que estaremos com Ele aqui nessa terra, e Ele vai reinar. Ele vai reinar e nós reinaremos com Ele. E depois nós entraremos na eternidade com Ele. E nós sempre estaremos com Ele. O seu destino sim é o céu. Eu não quero que você saia daqui pensando: a Jéssica falou que nós não vamos para o céu. Não, eu não estou dizendo isso. Sim que nós vamos para o céu. Mas o ponto central do nosso destino é Jesus. É estarmos com Ele no céu, ou na terra, quando Ele estiver reinando no milênio, ou na eternidade, ou na Nova Jerusalém, ou seja como for, né? A gente não tem, acho que nem intelecto suficiente nessa vida para entender como que vai ser totalmente esse porvir, né? Quando conheceremos como Ele também, por Ele também somos conhecidos. Puxa, que maravilhoso que vai ser isso. A gente às vezes não consegue nem expressar em palavras. Mas você foi comprado por um preço, e Ele vai voltar, Ele vai retornar para você, Ele vai retornar para mim. Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Tessalonicenses 4. Você sabe que 1 e 2 Tessalonicenses são as cartas escatológicas de Paulo, e eu acho muito interessante que Paulo começa seus escritos pela escatologia, né? Os estudiosos dizem que 1 e 2 Tessalonicenses provavelmente foram as primeiras cartas que Paulo escreveu. Nós não temos na linha cronológica, na Bíblia, a linha cronológica de quando ele escreveu. Ele não escreveu primeiro Romanos para no final escrever Filemão, não é bem assim. Mas os estudiosos entendem que 1 e 2 Tessalonicenses, ele, por ser as suas primeiras cartas, mas ele começa com a doutrina do fim. Ele escreve sobre as coisas vindouras. Em 1 Tessalonicenses 4,13 ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqui falando dos nossos irmãos, que já morreram em Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é por isso que nós estamos aqui, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso aqui Paulo está dizendo, olha, isso é revelação que eu recebi diretamente de Jesus, o que eu estou escrevendo para vocês. Ele diz, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Aleluia! E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus depois com os seus santos, para muitas pessoas no mundo causa medo, mas para mim e para você é palavra de consolo. É consolo saber que Ele vai voltar para os seus, que Ele vai nos resgatar, que no momento certo Ele vai arrebatar a sua igreja e nós nos encontraremos com Ele nos ares, para estarmos para sempre com Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a viva esperança que eu e você temos, amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, do versículo 8. É muito interessante porque aqui em 2 Timóteo nós sabemos que é um dos últimos livros agora que Paulo escreve, agora de fato. E é interessante porque ele diz o seguinte, eu quero ler também o 6 com vocês, 2 Timóteo 4, 6, ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, que era aquela oferta que era derramada, né, no altar, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo entende no seu espírito que o seu tempo de vida na terra está findando. E ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, eu e você, nós fomos chamados para combater o combate da fé. Nós fomos chamados para uma carreira, para uma fé. E que eu e você possamos dizer como Paulo diz, eu combati esse combate. Eu estou combatendo esse combate. Eu estou completando a minha carreira e eu guardo a minha fé. E aqui a gente não vê tristeza, a gente vê certeza de propósito. E ele diz no 8, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. Senhor, aqui neste lugar tem um povo que ama a tua vinda. Nós não nos preparamos, não estamos nos preparando para nos encontrar com o anticristo. Nós não estamos nos preparando para combater guerras e rumores de guerras. Nós estamos nos preparando para nos encontrar com o nosso noivo. E ele vem. Ele vem. Assim como no casamento judaico da época de Jesus, onde o noivo e a noiva ficavam, eles contraíam um contrato, eles fechavam um contrato, e eles tinham entre eles um pacto. Por isso que a gente entende, né, Maria já desposada com José, mas ainda virgem, sim, porque primeiro vinha esse momento onde os noivos, eles ficavam noivos, eles fechavam entre eles, pronto, eu vou ser sua e você vai ser meu, é isso. E nesse período de noivado, o noivo voltava para a casa do seu pai, e lá nas terras do seu pai, ele preparava uma casa para morar com a sua noiva, com a sua futura esposa. E não se sabia o dia do matrimônio,
porque o dia do matrimônio dependia do noivo preparar o lugar. E a noiva ficava na casa da sua família. E lá ela se ataviava. Tudo o que faltava para ela ser uma boa esposa era o momento que ela dizia para a mãe: mãe, me ensina aí, eu preciso aprender a cozinhar, eu preciso aprender a costurar, eu preciso aprender todos os detalhes que eu ainda não sei. Ela também se preparava para estar bela naquele dia, preparava suas vestes, preparava tudo que era dela, que ela poderia levar com ela para esse matrimônio. E quando o pai supervisionava o trabalho do filho, era o pai que dizia: a sua casa está pronta, vá buscar a sua noiva. E na casa da noiva se escutava o alarido do grupo que vinha junto com o noivo, porque ele vinha num cortejo, e existia sons de chofar, trombetas eram tocadas, e de longe aquela família dizia: ele vem arrebatar a sua noiva, ele vai entrar dentro dessa casa, e ele vai tomar a noiva dele, e tudo que é dela, e eles vão embora, e eles vão comemorar as suas bodas, e eles serão uma só carne para sempre. Essa é a figura do matrimônio judaico da época, totalmente tipológica do que vai acontecer entre a noiva sendo ataviada pelo Espírito Santo e o seu noivo que vem buscar. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar e que você começasse a se alegrar, porque o noivo vem e ele vem te buscar. E enquanto ele não vem, eu e você, como noiva, nós nos ataviamos para passarmos a nossa eternidade com ele, porque ele vem buscar o que é seu. A palavra de Deus diz que eu e você fomos selados pelo seu Espírito para o dia da redenção. O selo nessa época não era um selo como de carta que nós usamos hoje. O selo era uma cera que era pingada sobre algo, era colocado o anel daquela pessoa, e então aquilo se tornava propriedade do detentor do selo. O Espírito Santo é o selo, ele é o penhor de que o Senhor vem nos buscar. E enquanto nós estamos na terra, o Espírito Santo nos ensina a nos ataviarmos e a criar em nós uma santa expectativa para o dia em que ouviremos o bradar da sua voz dizendo: eu vim te buscar, eu vim buscar a minha noiva, sobe para cá e nos encontraremos com ele nos ares. Ah, Espírito Santo, nessa noite nós te pedimos, derrama em nós uma santa expectativa pela volta do nosso noivo. Nos consola com essa palavra. Ela não é uma palavra que nos traz medo, ela não é uma palavra que traz terror, mas ela é uma palavra que traz esperança. Esperança de que estaremos contigo, de que deixaremos esse mundo para trás, que nos odeia, que não tem nada para nos oferecer, e estaremos para sempre contigo. Não vemos a hora, Senhor, de sermos atraídos para a Tua presença. Cantamos hoje, Senhor, que quem já pisou na Tua presença não quer viver, não sabe viver em outro lugar. E nós ansiamos neste lugar, Senhor, o dia em que vamos entrar na Tua presença para nunca mais sair dela. Ah, Espírito Santo, nos dá essa consciência de que somos dele, de que pertencemos a ele, de que temos um dono, de que temos um destino, de que voltaremos para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, para o nosso amado Jesus. Espírito Santo, encontra em nós esse desejo, e enquanto não vens, temos uma grande comissão, que é falar do noivo para aqueles que ainda não conhecem, que é mostrar para as pessoas: olha, as minhas vestes nupciais, elas também podem ser suas, você também pode. E enquanto Jesus não vem, Espírito Santo, usa a nossa vida para falar do noivo, para falar da redenção, para falar da salvação.
Nos usa, como a irmã falou aqui, pessoas que irão nos ligar, que irão buscar ajuda em nós. Espírito Santo, abre portas para nós pregarmos o Evangelho enquanto ainda temos tempo, enquanto ainda estamos nessa terra. Nós temos uma dupla jornada, nos preparamos para nos encontrar com o noivo, mas falamos dele, pregamos a ele. Espírito Santo, nessa noite nós te pedimos unção para sermos testemunhas, porque cremos na palavra que diz: e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos testemunha em Ilhota, em Santa Catarina, no Brasil e até os confins da terra. Nos ensina, Espírito Santo, nos leva a sermos essas testemunhas lá onde nós trabalhamos, lá na nossa família, lá nos ambientes que nos deste, Senhor, nos ambientes onde a igreja ainda não chegou, nos ambientes onde a liderança da igreja não chega, mas nós chegamos. Nós te pedimos isso, Espírito Santo, nos dá essa consciência de que pregamos Cristo crucificado, ressurreto e que vai voltar. Aleluia. Espírito Santo, eu também abençoo cada irmão meu nessa noite, que tu abras portas para cada um pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Senhor, nessa noite mesmo, quando nós chegarmos na nossa casa, que possamos colocar o nosso pé em casa e falar: vos é chegado o reino dos céus. Nós te pedimos os nossos nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não renderam o seu coração a Ti, nós te pedimos, Senhor, pela vida deles, mas nós te pedimos unção para pregarmos o Teu Evangelho para eles, para que eles, Senhor, se tornem noivas juntamente conosco. Apresentamos, Senhor, a nossa família diante de Ti nessa noite. Apresentamos aqueles que estão afastados, Senhor, por alguma causa, por algum motivo que os levou para longe de Ti, Senhor, e diante do Teu altar nós reivindicamos a vida dessas pessoas para Ti. Completa a alegria das nossas famílias, Senhor, ao recebermos de volta essas pessoas. Nós te pedimos estratégia para pregar para essas pessoas. Nós te pedimos estratégia e nós te pedimos que Tu levantes trabalhadores para a seara das pessoas da nossa família que ainda não se renderam a Ti. Completa, Senhor, a nossa alegria, porque aguardamos a Tua presença, Senhor. O que nós pedimos, o que nós ansiamos, Senhor, não são coisas aqui da terra, mas é a Tua volta. E nós Te amamos, Senhor. Aleluia. Até que Ele venha. Amém? Aleluia.